Na TVUC, na ponta dos cascos de hoje, o Renan Modesto vai mostrar que o ferrajamento de um cavalo pesado que compete em adestramento tem suas particularidades. Bom, pessoal, para a gente finalizar então, o último animal daqui desse período, outro lusitano de dressagem, um cavalo de performance alta, animal grande, né, bem pesado, e a gente utiliza uma palmilha de couro nele também, nas mãos, tá? E o posterior ferrado normal. Eu opto nesse tipo de animal maior, pesado, para dar um suporte solear ali, justamente para ajudar ele na performance e manter o conforto durante o exercício. Tá? É um animal muito pesado que, se não tiver esse artifício, começa a perder a massa de sola, a ranilha começa a atrofiar, então a gente precisa dar um suporte caudal aí nesse casco, tá bom? Animais mais pesados tendem a ter algum problema específico ou não? Eles podem ter uma sobrecarga solear, né? Alguns animais lidam bem, mas no caso dele, por exemplo, se a gente ele até consegue performar sem a palmilha, mas eu costumo perceber que a sola dele afina bem, ele fica um pouquinho mais sensível, assim, sabe? Então eu tô tentando ajudar nessa proteção aí também e no contato com a ranilha. Percebo que o crescimento do casco dele melhora também quando ele tem essa leve pressão aí caudal na ranilha, entendeu? Aquela coisa, quando a gente está buscando performance, qualquer detalhe muitas vezes já faz a diferença, né? De um primeiro para um segundo lugar, por exemplo. Não que ele não consiga performar sem a palmilha, mas ele performa melhor com ela, entendeu? E lógico, com todos os outros recursos que a gente faz na ferradura em si, né? Também 28 dias. 28 dias. Esse aqui acho que deu 30, na verdade. Chegou a fechar 30 dias. Palmilha sendo de couro, ela aguenta mesmo estando o solo bem molhado? Então, o interessante do couro é que ele tem essa característica permeável, né? Ele molha, mas ao mesmo tempo ele seca também. Então, ele vai se adaptando ao ambiente. Num ambiente muito úmido, por vezes, não é interessante deixar um cavalo de palmilha solto num piquete com barro, coisas do tipo, porque vai realmente umedecer demais, sabe? Mas quando já está um pouco mais seco, que nem agora, ela se mantém seca, mas de certa forma ela mantém o casco um pouquinho mais úmido de dentro para fora. Ela segura um pouco a umidade do casco, não deixa ele ficar tão seco assim, sabe? Então isso pode ajudar também, às vezes, um cavalo que tem uma muralha mais delicada, né? Uma muralha que racha, coisa do tipo, ela ajuda a manter a hidratação interna do casco também, por essa característica permeável dela. Agora acho que eu vou sair porque não cabe o cavalo, você e eu. Vamos tentar aqui, vamos ver. Ele gosta de ficar nesse canto aqui, não sei porquê. Que não tem a proteção da palmilha, quase não tem material para trabalhar aqui. Ele não é um cavalo de crescimento absurdo, entendeu? Então eu só vou realmente dar uma exploradinha na linha de corte dele aqui, ver se realmente preciso fazer alguma coisa, mas provavelmente vai ser só uma gruzadinha só. Nada demais. Você diria que a palmilha estimula o crescimento ou não? Ela ajuda porque ela retém a sola, né? Aqui a sola vai sendo desgastada também, né? Querendo ou não.
E aí, como às vezes você consegue, de certa forma, apoiar a ranilha, você consegue estimular a circulação também, né? Às vezes uma ranilha atrofiada, toda essa porção caudal aqui não está com uma circulação ideal, né? E a hora que você estimula ela, você melhora a circulação, consequentemente você melhora o crescimento. Então ela tem inúmeras aplicações, assim, do meu ponto de vista. Você vai trocar as 4? Só os pés. As mãos estão ok ainda. E é líbero também. Líbero, número 4. Ferradura na mão vai reaproveitar. Vai, a gente vai conseguir repregar a ferradura das mãos. Como é que você chamou? O quê? Repregar. Não. Reset. Reset. É, Ah. reset das mãos. Mesma coisa, ganhando tempo. Mesma coisa. Tentando otimizar um pouco o meu tempo. Onde você compra esse couro? Eu compro num curtume mesmo. Lá em Botucatu. Chama Curtume Pioneiro. Esse é o boxing. É o boxe, né? O boxing é na superfície do casco. Então eu já estou fazendo a expansão na marreta, porque eu espero fazer lá no casco dele. O safe seria aqui, ó, na superfície do solo, para impedir que o cavalo na parte medial se encoste um membro no outro e se corte. Mas o safe geralmente eu faço na lixadeira. No acabamento eu mostro como que fica. Aqui eu estou adiantando o box, porque é um ferro grande, então eu já quero deixar ele feito já. Fora que eu crio um pouquinho de largura na barra também, que pra ele é bom. Toda ação tem uma reação. Quando eu faço o box, eu fecho o ramo. Então antes de fazer, eu dou uma abridinha nele, porque eu sei que eu vou acabar fechando ele. Por causa da posição da batida. É porque a batida bate aqui, né? Aham. E aí você acaba fechando. Então eu já estou compensando a ação que eu vou acabar
criando, né? Inevitavelmente. Nesse cavalo eu não vou fazer o rocker, mas eu vou rolar um pouquinho a pinça para alargar um pouquinho a barra. Ficar um pouquinho mais proporcional para o tamanho do ferro. Então não vou descer minha mão, vou manter ela reta. Aqui eu estou espalhando o material, não estou direcionando ele. A pinça aumenta? Hã? Aumenta a pinça? Aumenta, com certeza. Uma pinça que eu não mexi. Perto da que eu fiz a rolagem. Uns 2, 3 milímetros ela aumenta assim. Só que é plano. Eu não formo aquela rampa, né, que o rocker forma. Pôr uma em cima da outra pra você ver. Tá vendo? Aumenta uns 2, 3 milímetros a mais de largura de barra. Ô Renan, estão passando ração, então quer dizer que tem que escolher a ordem do cavalo também? Ah, é. Se você pega um cavalo que já fica irritado, já fica ansioso, é que esse aqui é gente boa. Mas dependendo do que você pegar, ele começa a querer fazer a rebelião aqui dentro. Você que escolhe o cavalo ou não? Ah, geralmente sim, a não ser que tenha alguma ordem que o treinador precise, alguma coisa do tipo. Mas eu sempre pergunto, né? Eu sempre pergunto, tudo bem se eu fizer tal cavalo, tal cavalo, tal cavalo? Geralmente a gente não costuma ter problema não. Mas se precisar fazer uma ordem específica também, eu me adapto. Falta um detalhezinho só naquele posterior direito. Aí a gente já vai para finalizar ele já. É mais fácil modelar a ferradura grande ou pequena? Cara, quanto maior a ferradura, pelo menos para mim, mais fácil fica de identificar os pontos de transição. A ferradura pequena, às vezes eles se fundem, assim, você não tem claro onde um quarto termina e o talão começa, às vezes onde o ombro aqui divide a pinça e o quarto. Então, para mim, visualmente, uma ferradura grande era um pouco mais fácil. Só que tem os extremos também, né? As ferraduras enormes, assim, de cavalo de tração e tal, elas não são muito fáceis de ajustar também, não. Então, essas aí, mais ou menos tamanho 3, 4, assim, acho que são as mais rápidas de ajustar, assim, sabe? Pra mim, pelo menos. Pessoal, depois que vocês terminarem o processo de forja, né? Uma dica legal também, parece bobo, mas ajuda. Terminou de forjar, abre a porta da forja, que aí o calor vai expelindo, ela vai resfriando, e a hora que você terminar, você já consegue pegar ela sem dificuldade e pôr no carro. Ela já vai estar bem mais fria, tá? Uma dica rápida aí.
Quem não viu, que assista outro programa. Exatamente. Então agora eu vou aumentar o box que eu já tinha feito, tá? Então já tinha preparado ele. Agora eu só vou passar a lixadeira para acertar os detalhes. Fazer o boxing na marreta é uma boa forma de visualizar o fit que a gente fala, o encaixe da ferradura no casco. Porque se eu estou delimitando que aqui é o limite, se o meu formato não estiver certo, o ajuste não vai estar certo também. Então é uma boa forma de treinar seu olho também. Mentalizar o que você quer fazer, já preparar o box e já geralmente ele dá certinho, quando você já pega uma prática maior. Fora que a vida útil do seu disco flap duplica, né? Porque você já fez boa parte do trabalho. Então o safe agora, por baixo, eu fiz o boxing. O safe vai ser na superfície do solo, na parte medial, tá? Vai ser aqui, ó. É isso. E aí perceba que não tem nenhuma quina viva aqui. Pode fazer um pouquinho na pinça também. Pessoal, um detalhe importante antes de cravejar uma ferradura com palmilha de couro, ou qualquer outro tipo de material, é que a gente precisa tratar a ranilha, de certa forma, com algo que seja bactericida, antifúngico. Eu costumo usar no meu dia a dia sulfato de cobre. Aqui é um pouco de massinha, tá? Massinha de criança mesmo. E eu passei bastante sulfato de cobre nela. E eu vou passar ela aqui, ó, nos sulcos da ranilha, tá? Então isso previne que o casco fechado com a palmilha venha a apodrecer, tá bom? Ah, é um pouco de ferrugem, cara, que forma assim uma camada oxidada, ó. Na hora que eu esfrio o ferro quente na água, sabe? É do ferro mesmo, uma reação do ferro. E a impressão que eu tive é que a ferradura é maior que o ferro. Ela é. Principalmente por conta da modalidade. Esses animais precisam de um pouco mais de suporte, tanto para os lados quanto para trás. Quando a gente olha para outras modalidades, né, tipo modalidades do western, do quarto de milha, né, tambor, corrida, enfim, ou até o manga larga mesmo, né, são animais com uma movimentação muito rápida, né, muita velocidade e tal. Aqui a gente tem um movimento mais cadenciado, né, com mais cadência mesmo. E são animais maiores, mais pesados, então eu acabo aumentando um pouquinho a questão da expansão mesmo, mas é por conta da modalidade. Esses animais maiores precisam de um pouquinho mais de suporte, mas por baixo não parece tanto, né? Porque é um casco grande. Não parece. Se olhar por baixo não parece tão grande assim, mas é realmente a hora que você coloca
ela no casco, ela é maior sim. É impressão minha ou você pôs 5 cravos nesse e 6 do outro? A parte de dentro aqui desse pé tá um pouquinho mais quebrada. E eu quero dar um alívio para ela esse mês. Não tô querendo cravejar. Ele quebrou um pouquinho, ele arrancou esse pé da outra vez. Quebrou um pouquinho o quarto medial, sabe? E já tá crescendo. Só que eu tô evitando cravejar nesse pé, esse lado, justamente para dar um alívio pra muralha ali, para ela poder se restabelecer, entendeu? Isso foi bem observado, é isso aí mesmo. É que ele é um cavalo grande, né? Pra você, às vezes, cravejar só com 4 cravos. Mas dependendo da situação, às vezes é o que tem, é o que a gente precisa fazer, né? Geralmente eu tento variar aí num cavalo grande assim, 5, 6 cravos mais ou menos. Cavalos menores vão tranquilo com 4 cravos, tranquilo mesmo. Ainda mais que tem guarda-casco, né? Isso é legal falar. Cada guarda-casco ele tem uma força de fixação de mais ou menos 2 cravos. Então se eu coloco 5 cravos e 2 guarda-cascos, é a mesma coisa que eu tivesse 9 cravos segurando o casco, entendeu? Então isso ajuda também. Por isso que na performance geralmente a gente usa 2. Porque você consegue diminuir o número de cravos e você melhora a fixação. E fora que o guarda-casco estabiliza e impede o serrilhamento, né, da cabeça do cravo aqui e a degola dele, que é quando a ferradura realmente solta, né? Geralmente o cavalo arranca o ferro, mas quando o cravo quebra no pescoço aqui, aí a ferradura pode realmente cair do casco, entendeu? Porque o cravo perdeu o ponto de ancoragem dele porque ele foi degolado aqui. Acontece. O uso de palmilha é uma prática comum para você ou Cara, aconteceu desses 2 cavalos? não, eu uso regularmente assim palmilha. Eu acho que é um dos artifícios mais práticos e rápidos que você pode usar e efetivo assim. Hoje em dia, por exemplo, raramente eu vou usar uma ferradura fechada, entendeu? Uma ferradura de barra, tal. A não ser que seja realmente uma necessidade extrema do animal. Mas com a palmilha eu descobri uma forma, descobri não, né? Eu me adaptei a uma forma de ajudar de inúmeras formas, tanto sensibilidade de sola, instabilidade de sola, a atrofia de ranilha, ela tem várias indicações assim, sabe? Então hoje no meu dia a dia eu uso bastante couro, bastante mesmo. E aquela história, se você puxar pro ser humano, um tênis de um jogador de futebol é diferente de um velocista, né? Então cada modalidade precisa de uma singularidade, né? De uma particularidade. E eu vejo que o couro funciona muito no hipismo, principalmente. Tanto no salto quanto no adestramento, entendeu? Então eu gosto bastante de usar. Ela acaba aumentando o contato, né? Mas, na minha opinião, é justamente dos pontos positivos dela. Porque a tendência de um cavalo que usa ferradura por muito tempo é, de certa forma, ter uma atrofia da ranilha. Concorda que a periferia da muralha vai estar apoiada, né? Mas a metade da sola e a ranilha não. E aí, conforme o tempo passando, alguns cavalos vão subindo essa ranilha, vão atrofiando ela. Quando eu coloco a palmilha e preencho aqui, eu promovo o contato, né? Então, muitos cavalos que têm a ranilha atrofiada melhoram por conta disso.
Porque você está promovendo contato. De certa forma, melhorando a propriocepção, entendeu? Agora vai comer? Agora vai comer. É hora boa agora. E nós não vamos comer? Nós vamos também. Terminando aqui, já vamos comer também.